Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal, onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo aquela visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e o projeto Arthur com Pescoço tá sinistro. E eu sou a Ix e o meu desafio aqui hoje é conseguir fazer uma conexão entre a série Vale o Escrito e produto, porque é o que eu mais consumi nos últimos dias. Cara, essa série é muito boa, muito... Fica a indicação, que não tem nada a ver com o produto, mas fica aqui a indicação. E no bloco 1 a gente vai como estruturar produto no jogo do bicho. Isso, exato. Como expandir seu negócio pra máquina caça-níquel. Mas, bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre os seguintes temas. Lições aprendidas quando um produto falha, que não é o caso do jogo do bicho, né? Dicas para PMs nessa fase de final de ano, planejamento e etc. Bora lá? Hoje, como terminou, foi o último curso do Arena do ano, semana passada, não vai ter jabá, né? Podemos ir direto pro conteúdo? Claro que não, velho. A gente tem que ter o nosso jabá de cada dia, de cada episódio, né? Mas hoje a recomendação é muito simples, na verdade. Para se você acompanha a gente aqui e ainda não tá lá nas nossas newsletters, seja a Brilliant Basics, seja o que eu vi por aí, você vai lá, rapidinho, tem o link aqui, ó, plum, clicou, tá, já virou assinante. E aí, se quiser, por exemplo, na Brilliant Basics ainda tem, pode fazer o upgrade lá para a versão paga, que vai ter um monte de material. Esse tem sorteio toda semana também, etc. De livro, materiais, paradas. E é isso aí. Se quiser o link fácil, a minha é aix.substack.com e a do Arthur é Arthur Castro ou Arthur Close? Arthur Castro. arthurcastro.substack.com. Que eu vi por aí, tem umas semanas que não tem aí, porque eu não tava consumindo muita coisa, mas essa semana vai ter, que já tem coisa aqui anotada pra eu indicar lá. Vai falar do jogo do bicho também, né? Também. Nem era isso que tava lá, mas também vai ter isso lá. Então, cara, nem sei se a gente pode ficar falando de jogo do bicho se nosso episódio não vai ser cortado, contravenção e os caramba aqui. Acho que não tem problema. Agora sim, bora lá pro conteúdo? Bora lá! Nesse primeiro bloco, a gente vai falar de uma parada que eu particularmente adoro. Falhas. Esse artigo da Mind the Product, que tem o título Lessons Learned When a Product Launch Fails, traz diversos exemplos de coisas que deram errado em lançamento de produto e tudo mais. E aí, cara, sempre vai ter aqueles milhões de motivos do porquê, né? O que eu sempre gosto de falar é que o avião nunca cai só por conta do piloto ou do clima, né? Tem um monte de coisa que acontece. Então, timing, resolver o problema certo, resolver o problema do usuário correto e vários outros. E aí, nesse artigo, o Prashan, que inclusive eu tive o prazer de conhecer no evento lá no Product Leader Summit, ele é CEO de uma startup de AI para Product Managers, que é a Zido.io, colocou um checklist interessante para se questionar quando você está pensando no lançamento de produto ou do tipo pensando de fato no que será aquele produto que é. Cara, eu tô falando com o usuário certo porque muitas vezes você, tipo, quem contrata o produto provavelmente não é quem usa, ou do tipo, você tá talvez olhando um nicho de usuários que na verdade quem vai usar o produto é outro, enfim, tem várias paradas. Tô resolvendo o problema certo, que aí tá super conectado com a de cima, né? E aí o outro, que, cara, eu já vi acontecendo milhões de vezes, que cara, é um problema real mesmo, ou a gente tá só lançando ou querendo resolver isso porque o competidor tá fazendo? E aí, eu acho que já até entra, talvez, no primeiro bloco, a gente pode falar disso depois, mas da nossa discussão, que eu não vejo problema em copiar, tá bom? Acho que a gente já falou isso em outros episódios aqui, não vejo problema, mas acho que quando tem um direcionamento que você conseguir mensurar. Mas enfim, a gente pode falar disso mais. Mas e aí, Icão? Conta aí, qual foi a sua maior falha? Como que se transformou num profissional melhor? Ou não, né? Sei lá. Cara, é engraçado que eu acho difícil dizer assim, qual que é a maior, tá ligado? Ranquear. Mas eu tenho umas assim que foram mais marcantes. Eu acho que cada uma ela vai te moldando de certa forma. E tem coisas que são tanto mais relacionadas a produto, tipo,
fiz isso errado, tá ligado? Quanto de personalidade, de certa forma. Então, tipo, pra mim, a mais marcante não tem nada a ver com uma feature, com um produto que deu errado. Foi uma de comunicação, na real. Que foi... Mano, a gente tinha um time de desenvolvimento externo, assim, e a comunicação era praticamente toda assim que via Slack. E eu fazia muito essa ponte da empresa com o time de desenvolvimento ali. E sabe aquela fase que todo time passa de, tipo, tá entregando mal, de tá subindo as coisas com muito bug e tal. Quando tá o Mercúrio retrógrado dos times de desenvolvimento, assim. E aí Aham. a gente tava num momento assim e, cara, eu fui mal ali na minha comunicação. Tipo, a comunicação escrita ela é muito difícil, às vezes, você entender nuances, tons das pessoas. E a forma como eu me comunicava ali com a galera gerou todo um mal-estar ali, um negócio ruim ali com o time, de cobrança, de parecer que tava brigando com a galera. E na real nem tava assim tanto, mas era muito pelo meio, né? Que faz muita diferença em como você comunica. Isso foi bem no início de carreira, assim, em produto. E daquilo ali foi muito game changing pra mim, pra entender muito como eu me comunico em cada canal, de cada forma, e mudar até isso virar um ponto forte, assim, sabe? Hoje em dia, que eu acho que eu tenho. Então, é uma parada que não tem nada a ver com lançamento, com nada, mas que foi muito, muito mudado em mim. E aí, cara, acho que tem várias outras coisas, assim, de produtos que lancei, não deram certo, que dava pra ter validado muito mais rápido. Então, pô, eu trabalhei bastante tempo com growth em conversão, né? Tipo, uma das paradas que eu aprendi também, a gente ficou muito tempo patinando, que a gente tava fazendo testes pequenos, sabe? Testando coisas ali que eram mudanças pequenas e a gente não tinha um volume muito grande pra aquilo ser relevante, tá ligado? E a gente levou um bom tempo até shiftar e falar assim, puta, não faz sentido, a gente deveria estar testando coisas grandes, de grande impacto, e mais no 8 ou 80 aqui, e hoje eu levo isso pra caramba comigo, assim, de, pô, cara, você quer testar? Puta, acho que a gente falou isso até no último podcast que a gente tava falando de teste AB. Você quer realmente testar isso daqui? Tipo, faz sentido testar? Beleza, você pode até testar, mas com o volume que você tem, mano, tipo, tem um termo que os americanos usam que é o swing for the fences. Tipo, é swing for the fences. Você vai rebater pra fazer um home run ou, tipo, não adianta ficar fazendo teste pequeno. Então, acho que são pequenas coisinhas do dia a dia e que acabam te marcando mais e trazendo aprendizados que são muito específicos, sabe? Ok. Enquanto você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui, e pô, eu acho que eu tenho um pouquinho o contrário, assim. Eu sempre fui uma pessoa de, tipo, zero problema e talvez a win, tá ligado? Né? Talvez é Uhum. por isso que eu tenho até, inclusive, tatuado que só se vive uma vez na mão, né? Mas, mas eu sempre fui muito, de, tipo, all-in, de, tipo, cara, vamos, testa em produção mesmo, vamos lá, loja e tal. Eu sou mais cagão, eu acho. Eu fui me tornando menos cagão com o tempo, mas eu sou essa pessoa que. Eu sempre, a parada que eu sempre curti levar na vida é o não a gente já tem, sabe? Então vamos lá ver o que pode ser diferente disso. Lógico que sempre com a tem um botãozinho pra você dar o rollback e saber o que tá rolando. Acho que essas são as duas coisas. Eu sempre falo pra todos os meus times, eu falo, galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem com duas condições. Uma é, vocês vão conseguir me falar se o que vocês estão testando tá indo bem ou mal, e não é um problema tá indo mal, zero. E o segundo, que aí você, tipo, invalidou ou validou a hipótese, né? E o segundo, que é, se der muito ruim, vocês têm um botão para dar o rollback. Acho que esses, pra mim, são os únicos combinados, assim. Mas falando um pouco da questão das lições aprendidas, assim, de testando algum produto e etc., e os pontos que ele lá listou, cara, se a gente está resolvendo um problema certo, se a gente está testando com o usuário correto, né, e tudo mais, fazendo isso. Eu acho que eu já falei isso em algum episódio, mas é uma parada que eu lembro muito, assim, é que, cara, na Dafit, por exemplo, a gente tinha um foco em um tipo de usuário que a gente queria, né? Tipo, era o aspiracional da companhia. Só que quem de fato usava o produto era outro tipo. Isso aconteceu um pouco com a gente também no esporte interativo, principalmente no momento, na época, né? Que tipo,
Na época que a gente estava trabalhando no esporte interativo, a parte lá, os times do Nordeste, principalmente, estavam na Série C e Série D, As e a principais gente... competições que o Sport Interativo passava, além da Liga dos Campeões, era a Série C e Série D, né? E aí a gente tava sempre discutindo sobre, pô, vamos ter... Como que a gente faz para ter a melhor qualidade na imagem, etc. Só que eu não sei, esse não era o problema. A galera queria escutar o jogo, queria, tipo, inclusive o lema era que é com emoção de verdade, né? E, pô, na época não tinha nem 5G, era 3Gzão da massa lá, etc. Eu Então, acho assim, muito impressionante pensando hoje em retrospecto como é que em 2015, tipo, funcionava tão bem o streaming e com a internet ainda bem capenga, tá ligado? exato, exato. Mas, então eu acho que esse é o tipo de pergunta que hoje em dia eu sempre faço muito questão de me aprofundar, assim, sabe? Antes de a gente ter. E aí acho que hoje em dia também ficou mais cool, né? O termo ICP lá, e etc, né? Tem cada vez mais gente falando. No passado talvez era persona e não sei o que, mas no final das contas, pra mim é muito isso, assim. Quem que de fato vai usar, sabe? Do tipo, pra quem que a gente tá desenvolvendo isso aqui? E aí, cara, isso vai, pô, vai direcionar em como você vai lançar o seu produto, como você vai falar sobre o seu produto, como você vai desenvolver seu produto e várias coisas do tipo. E acho que tem uma parada, eu tenho pensado bastante sobre isso por causa de algumas situações específicas que, tipo, às vezes o seu cliente é um, mas você como empresa quer outro cliente. Não tem nada de errado nisso, tá ligado? Você querer pivotar ali o teu cliente pra um upmarket, alguma coisa assim, sabe? Eu só acho que é uma parada que tem que estar muito alinhada e às vezes não tá. Porque eu vejo assim, por exemplo, tipo, como time de produto. Às vezes eu quero construir, eu vou estar construindo pra quem eu tô conversando, pra quem eu tô vendo a dor ali. E vamos supor, às vezes o time de marketing, o resto da empresa, o comercial, tá olhando pra, pô, cara, beleza, que essa é a galera que tá aqui, mas a gente quer atingir essa outra galera. Então tem que ter esse alinhamento ali entre o time de produto de cara, você tem que passar a construir pra essa galera e entender esse outro público, porque senão vai começar a ficar dissonante aqui. Você tá resolvendo pra um público que não é o público que a gente tá procurando, né? Também é É algo bem que isso. não tem muito É. problema. E. Isso Falei. sobre o. Não, você vai falar porque eu vou falar sobre o lance de copiar aqui também, que é inclusive uma das Não, perguntas que o cara faz. eu ia falar só sobre o negócio do texto também, que acho que ele fala bastante sobre essas coisas, mas tem produto que tá fadado a falhar, porque também o negócio tá fadado a falhar, né? Tipo, às vezes não tem necessariamente essas coisas, às vezes, do produto ser um pra um com o negócio, mas às vezes é. Às vezes, cara, é zero culpa do produto. É só que o negócio não para de pé, tá ligado? Você faz as contas ali e o modelo de negócio não faz sentido, não tem nenhuma forma daquilo dar certo. Tava até ouvindo o podcast do Lenny, como sempre a gente Cara, fala aqui. ou muito. Eu ia inclusive trazer, pode ficar pra semana que vem, mas eu coloquei que é, cara, do cara lá do Do cara que Cube, participou né? do Quibi, isso, e Ah, muito do bom, Pets.com. velho. E aí no Quibi ele fala isso, tipo, cara, se o Lenny pergunta o que, que ele olharia pra trás, ele mudaria, ele falou, cara, acho que eu teria sido mais crítico ali em relação ao modelo de negócio, do que tinha que acontecer pra aquele negócio dar certo. Porque, tipo, olhando agora em retrospecto, a gente não precisava de 2 bilhões que a gente ia ter de funding. A gente ia precisar de 10, 15, 20 bi. Então, tipo, no fim tava fadado de fato a não dar certo. E aí eu acho que esse tipo de coisa vem com maturidade, né, cara? E vem com passar e bater a cabeça, né, velho? Enfim, acontece. E também acho que tem um outro fator aí que entra na conta, hoje em dia, pelo menos, que é, a gente já falou isso em trocentos episódios também, você escreveu seu artigo lá na minha newsletter também, sobre o quanto o momento do mercado tá propício a gente conseguir fazer isso, né? Porque, cara, quantas startups receberam funding uns tempos atrás, quando o dinheiro tava de graça, com isso, assim, como a hipótese, um PPTzinho lá e alguns milhões no bolso, sabe? E hoje eu acho que a gente tá muito mais crítico isso, né? As perguntas, talvez nas mesas de investimento, mudaram dos fundos, né? Mudaram bastante. Acho que isso também impacta. Mas, enfim, indo pro bloco aqui pra gente pro próximo, que ele fala, né? Pô, a gente tá só copiando concorrência, que eles lançaram alguma coisa parecida, ou, cara, a gente tem alguma vantagem mesmo que a gente pode fazer isso?
O exemplo, eu acho que eu já falei num episódio também, mas enfim, eu sempre uso esse exemplo nas coisas, que é quando a gente começou a use, velho. A gente tinha o slider, cara, pra você selecionar. Ainda tem até o slider até hoje em alguns campos, mas na época, velho, a gente. E, cara, não funcionava pra gente. Mas, pô, a gente tinha lá o Analytics funcionando e etc. E, cara, rapidinho a gente viu que não tava funcionando e trocou. E aí, na época, bom, era tudo novidade. Aí o Zé era a primeira nisso, etc. Todos os concorrentes foram lá e vral, copiaram. Cara, aí a gente tava lá, massa, continua igual aí. A gente já tá, sei lá, na V10 e vocês estão na V1, né? E o que também não é um problema. O ponto é o quanto de fato mensurar, analisar e ver que estava fazendo sentido aquilo ali e se de fato vai trazer alguma parada, né? Sim. E um último comentário aqui prático, né? Você me perguntou, que erros você já teve, o que você aprendeu com eles? E eu, curiosamente, eu tenho um doc com tanto projetos que deram errado, quanto cagadas que eu já fiz. Eu separei meio dessa forma, depois que eu saí da Peer, que eu tava procurando trampo, né? Eu fiz esse trabalho de me preparar, assim, pra entrevistas e tal. E essa foi uma parada que eu parei pra refletir. E foi muito bom, assim, velho. Então, eu recomendo que Vamos fazer um episódio, então, só só de de, tipo, falhas. contando as cagadas, tá Isso. bom? Aí o dia que eu for fazer entrevista, eu mando ouvir esse episódio. Quando vierem É, me perguntar, o que você já vai teve de lá. problema? Eu escutei, demorou. Vai estar É na isso. lista aqui de tópicos para os próximos episódios. Mas listem não só os seus sucessos, como também os seus fracassos, porque eles são. E acho que só com a reflexão que você aprende de fato com eles. Eu sinto que tipo, tinha coisas que, isso aqui foi uma falha, mas eu não tinha parado pra pensar o porquê e o que eu tinha aprendido com aquilo. E aí, quando eu parei pra fazer essa lista, trouxe essas coisas pra mim. Nesse segundo bloco, eu vou fazer algo diferente e não vou indicar um conteúdo. Eu vou aproveitar aqui e vou roubar um pouco do cérebro e experiência do nosso querido co-host, o Arthur, para mim e para os nossos ouvintes, né? Então, final de ano, época de planejamento nas empresas, e eu lembro muito que a primeira vez que eu tive numa posição de liderança, que eu participava desses planejamentos anuais, foi meio traumático, assim, pra mim, porque era a minha primeira vez, eu não tinha ali uma liderança mais sênior em produto pra me ajudar na época e guiar. E eu até, olhando em retrospecto, sinto que eu fiz mal esse trabalho representando o time de produto. Perguntou coisas aí de falhas, né, no bloco passado. Essa foi mais uma, assim, foi algo que eu sinto que eu podia ter feito melhor. E aí, Arthur, queria usar da sua experiência aqui para que você, pudesse trazer dicas, que sejam práticas e táticas do que pessoas de produto podem fazer nesse tipo de discussão com base nas experiências que você tem. E aí, se eu puder até dividir a resposta, tipo, entre recomendações mais para pessoas líderes e para pessoas contribuidoras individuais, né? Acho que pode ser legal pra galera. E aí a gente vai conversando em cima. Massa. É, cara, eu já participei de alguns e, nossa, do tipo, eu já vi tanto dando muito ruim quanto a gente conseguindo evoluir e ter uma prática. Mas assim, acho que para começar, eu acho que isso é igual construção de produto. Vai falar do ciclo de produto de novo. Claro, claro, né? Que é, cara, a primeira vez sempre vai ser cagada. Sim. E aí a segunda vai ser um pouquinho menos pior, e depois vai ficar bom, e depois vai ser, tipo, default. Isso foi uma parada que eu aprendi, assim, hoje, toda vez que eu vou participar, eu já sei o que, assim, é muito bizarro, assim, sabe? Que você fala assim, tá bom, já sei o que vai ser a discussão, já sei o que vão ser os tópicos que vão ser discutidos e os outros que não vão ser. Mas enfim, separando um pouco disso, de líder para PMs, primeiro eu vou ir no de líder, depois a gente gasta mais tempo com o de PMs, assim. Primeira coisa é se prepara que você vai trabalhar mais que o normal, assim, aceita. Naturalmente, final do ano, tem muita empresa, né, que é, pô, final do ano, muito profissão, né, pô, final do ano mais de boa e etc, mas pra nossa área, assim, eu acho que é o contrário, tá ligado? Eu acho que é o momento onde que, mano, você vai estar precisando trabalhar bem mais. Acho que esse é um ponto. E aí, por que você vai precisar trabalhar bem mais? Por quê? Cara, você vai precisar estar conectando muitas coisas de todas as áreas. Então, ter os inputs de todas as áreas. E provavelmente, como liderança, você vai estar dando input também, oferecendo input, não só pegando input. Então, seja lá, né? A gente tá falando que, beleza, construção de um BP, planejamento pro próximo ano, o business plan do próximo ano. Massa, cara, quantos. Beleza,
tem lá a projeção de quantos milhões, mas tipo, provavelmente sempre, né, toda empresa quer crescer, né? Então tem lá aquele gap que, pô, não, naturalmente a gente não vai alcançar ele. Então, tá bom, qual que são as apostas diferentes ali que a gente, que mercado que a gente vai abordar, que tipo de. Então, esses vão ser os tipos de coisas. E para isso, provavelmente você vai precisar fazer um estudo para esse encontro, né, para esse planejamento que normalmente acontece, né, 2 dias ou seja uma semana, dependendo da empresa e etc. Que é, beleza, como que você vai estar munido de informação para colocar na mesa? E para você, e provavelmente como você vai estar fazendo isso, junto com outras áreas, lógico, mas você vai estar que tá puxando ali algumas partes as quais você buscou mais informação ali, né? Então, Se você sente, tipo, também tendo experiência lidando com outras lideranças de outras áreas, que produto tem mais dificuldade de participar desse tipo de discussão do que outras áreas? Porque eu sinto um pouco isso às vezes. Talvez tenha sido como eu me senti também, mas eu acho que às vezes a disciplina de produto, ela, pela natureza dela, muitas vezes ser mais bottom-up, de certa forma, esse tipo de discussão, às vezes, ela não é tão bottom-up assim. É muito fácil você se perder querendo overanalisar as coisas, ah, embasar muito. e aí eu acho que isso é. Bom, respondendo essa pergunta, você acha que o produto tem dificuldade? Aí eu vou te responder a parada, depende qual que é a sua formação produteira, sabe? Se você é um cara, pô, uma pessoa muito mais teórica ou que acredita muito mais em do tipo, nossa, a disciplina de produto como fim, você vai ter um problema. Provavelmente você vai ter Sim, muita eu dificuldade. acho que você traduziu bem o sentimento que eu tinha. Acho que é bem isso. Agora, se você já tá mais calejado ou não veio do tipo, não construiu sua carreira diretamente em produto, você vai saber falar a língua muito mais clara e sabe que produto é meio. Então, provavelmente você não vai ter tanta dificuldade. É um pouco de como Faz sentido. eu vejo. Enfim, acho que como nessa parte de liderança, acho que tem que ver o quão você vai deep nas coisas, e aí como líder, eu acredito que é muito o seu papel conseguir ter esse senso, sabe? De tipo, beleza, para esse fórum, quanto eu vou mais fundo e quanto eu não vou fundo. E aí tem, né, todo mundo sempre vai ter um chefe, né? Até de uso. Que é isso, é como você pega esse sentimento com a sua liderança. Beleza, que é a pergunta que eu sempre gosto de fazer e falar, assim, que é o que você espera? Do tipo, o que você espera de entregável para isso? Né? Tipo, lógico que você vai talvez querer surpreender, mas assim, o que você espera para isso? Então, acho que esse é um ponto. E também o que vocês perguntar o que você espera e também falar o que você espera, né? O quão de input você precisa para te ajudar a construir aquilo. Então, que conexões você precisa. Então, que acesso a alguma coisa que você não tem hoje, que você, do tipo, precisa ter para te ajudar a construir isso, assim. Né? Então, acho que esses são alguns dos tópicos. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito é de como você estrutura as coisas, que é o que são, que é aquilo que a gente acabou falando um pouco do BP, né? Que é o que você estrutura como business as usual, do tipo assim, que faz parte do business, tá ligado? Já, e que é só bater o bumbo, evoluir, otimizar e etc. E a parte que é Big Bet, que é a parte que assim, cara, a gente não sabe o que isso vai, a gente não tem clareza ainda disso, mas são coisas que a gente quer apostar conectado porque que faz sentido para a companhia e blá 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 blá. Acho que o Então, conceito é importante aqui, né? É uma aposta, tá ligado? é, Como toda aposta, é algo que pode retornar ou algo que não pode retornar nada, tá ligado? exato, exato. Então, assim, para mim, esses são os tipos de discussões e de separações que você, como um líder participando, ou uma pessoa da liderança participando desses fóruns, são as coisas que precisam estar muito claras, tá ligado? E quando eu digo claras, é o tópico. Você não precisa saber quais são as apostas que você vai ter 100%, mas no mínimo ali, saber que, do tipo, isso tá na categoria apostas e isso tá na categoria do, tipo, bater o bumbo, sabe? E talvez nível de certeza e incerteza, assim, das apostas, né? Porque a gente É, tem uma noção, exato. cara, isso aqui é mais arriscado. Não, isso aqui é mais no-brainer, tá ligado? Exato, exato. E
Aí uma outra coisa que eu particularmente gosto de fazer, isso desde a época que eu era PM, eu sempre curti fazer até hoje, que é costurar antes, sabe? É assim, como você faz o pre-work, você tem o seu pre-work para fazer, para se aprofundar baseado nas informações e etc. que você vai ter ou que você vai precisar ir atrás. E como que você valida isso antes de chegar lá no dia e nos dias e alguém fala, beleza, agora é a hora de você shine e você vai lá e, tipo, todo mundo fala, porra, mas era zero isso que todo mundo que É tava pego de esperando, tá calça ligado? curta. Então é isso, como você costura, conversa com os stakeholders antes, se alinha, conversa com a sua liderança, do tipo, pô, isso aqui, aquilo ali, pá. Então acho que é um pouco disso. Agora, como PM, né, mudando um pouquinho esse bloco. Uma outra parte importante também da parte como líder, que é como você vai repassar isso para as outras camadas. Porque aí, né, depende da estrutura, porque do tipo, pô, vai ter estrutura que só você vai participar desse fórum mesmo, depois você vai ter que repassar, seja lá para a sua camada de middle management, seja lá direto para os PMs. E aí, como que você filtra que informação você vai passar, que informação que você não vai. Então, acho que tem todos ou como você fala mais soft de alguma informação que é mais difícil. Então, acho que esse também tem o pre-work e o post-work também, que é depois disso, que você tem que mastigar isso muito bem, porque vai ser o direcionamento do que a galera vai construir, sacou? E o que você falou, né, de filtrar, isso não significa não ser transparente, né? Acho que é muito bom deixar isso claro. Tipo, lá na Pira a gente falava um negócio que é, cara, ser transparente não é passar a senha do banco de dados pra todo mundo, tá ligado? E acho que vale essa mesma máxima aqui. Nem toda informação é obrigatoriamente ser compartilhada em todos os níveis, sabe? Então é papel do Exatamente. líder saber fazer esse filtro, essa comunicação. É isso. E aí, passando para a camada PM, cara, acho que a primeira coisa é não pirar. Tipo, a informação vai chegar, ou ao menos deveria chegar, para seus inputs do que você vai construir e tudo mais. E aí, coisas que eu sempre curti fazer, e aí, mais uma vez, né, depende um pouco da camada, mas que cara, e aí provavelmente você vai precisar fazer isso para passar para sua liderança, para ela usar de insumo isso no papo também. Mas retrospectiva mesmo do ano. O que que rolou em termos de resultado mesmo, né? Então, aquela planilhinha lá, o gráfico básico do tipo, tá, se a gente teve quantos clientes em cada mês, qual o uso, receita, se aumentou, diminuiu, qual o mês que diminuiu e tudo mais, para ser um para estar preparado para o próximo ano, né? O que que a gente deu, tipo, pô, os aprendizados de número, o que a gente deu bom, o que deu ruim, coisas do tipo. Cuidado para não colocar os pés entre as mãos também, acho que isso é um ponto importante, porque aí você vai lá, como PM, você tá, tipo, eufórico, final do ano, desesperado, nossa, planejar o próximo ano, blá, blá, blá. Aí você já quer, tipo, ir lá e fazer um monte de coisa, deixar preparado, sendo que você nem recebeu o direcional ainda, tá ligado? E aí, pra deixar claro, pô, depende muito da companhia, né? Depende da empresa que realmente vai ter que ser, tipo, o seu líder tá esperando que você faça porque ele não sabe. Mas também tem o contrário, que é, pô, beleza, não, tem um processo, tem lá o calendário, dia tal, a liderança vai se reunir, tal, para trazer os insumos para tal time preparar. Então, acho que também é importante porque aí tem dois pontos, né? Porque aí, beleza, você coloca os pés de você vai lá, quer ser proativo demais no aspecto sem input nenhum e sem ter o direcionamento, tipo, eu espero que você traga mesmo os inputs, você vai ter que refazer depois. Aí você faz com várias premissas que você tem agora, mas que, cara, nem foram decididas ainda quais vão ser as premissas pro próximo ano. Aí, amigão, provavelmente você vai perder moral com o seu time. E perder moral com a galera que vai falar: ai, mano, vamos lá fazer mais uma dinâmica de OKRs, né? Né, provavelmente. E eu acho que dentro disso também tem um ponto importante que é quanto tempo você gasta no planejamento, né? Tipo, cara, você tá em Q4 aqui, né? Puta, você não pode passar metade do seu trimestre planejando o ano que vem, tá ligado? Você É, também tem que executar muitas vezes ainda dentro desse trimestre. uma parada que eu gostava muito da estrutura, que é, normalmente você vai passar 3 semanas executando e uma semana revisitando e planejando e reajustando as coisas.
isso no quarter, né? E aí, provavelmente, no final do quarter, você vai ter 2 semanas, ou, né, dependendo da maturidade dos times, resultados, etc., você vai ter. Mas, assim, na média, sempre vai ser uma semana planejando, revisitando, e aí, quando você tá falando de início do quarter, né, do tipo, início do ano, provavelmente é o planejamento mesmo. Aí, depois no mês 1, você vai ter uma semana também ali planejando, revisitando o que que deu, o que que não tá, e pra tipo, continuar e reajustar a rota pra continuar fazendo. Então, como líder, uma coisa que eu sempre gosto de estruturar, assim, meu calendário, você sabe que eu sou chato em organização macro, assim, né? Não sou. Sabe, mas como você organiza e aí talvez a gente vai entrar na camada, como você organiza a sua semana, como você organiza seu mês e como você organiza seu quarter. Pensando em como organiza o quarter, eu acho que é isso. Uma semana do seu quarter vai ser revisitando as coisas e planejando, e 3 executando e acompanhando e batendo mundo, sabe? Então, acho que isso é importante, do tipo, o quanto você tá perto da liderança e ciente do que, tipo, quais são as expectativas e como alinhado, tipo, o que você precisa ser mais, do tipo, ir mais atrás, o que você vai esperar de insumo, o que você já pode dar start, o que não pode. Porque normalmente a gente sempre tem aquelas coisinhas ali, né, que normalmente a gente coloca no início do que, né, que é aquela, tá, cara, isso aqui é o que ficou do ano passado, vamos começar o ano com isso aqui, se, tipo, não aconteceu o planejamento na virada do ano, né, mais no início do próximo ano do que no final do ano. Então, acho que tem essas coisas. E aí, né, assim como a gente falou do Big Bet e dos usual, também para as camadas de PM. Pô, quais são as coisas ali que você sabe que o seu time vai precisar fazer, sabe? Que já não conseguiu fazer ou que tem um espaço ali para fazer, débito técnico, etc. As primeiras semanas ali. Enfim, acho que tem isso. E aí também você conseguir pegar os insumos da liderança, pegar insight de mercado, pegar a coisa que é qual que é o BP ali, o quanto você tiver acesso, o quanto, né, a sua camada permitir isso, e a estrutura da companhia também. O que tá com muito calor, então, pô, a gente precisa estar muito de olho nessa parada, ou o que não precisa estar tanto de olho, que são mais apostas também, entendeu? Para até como que você traz isso para dentro da sua estrutura, do seu time, e começa a analisar isso. Mas, É. enfim, acho que é um pouco disso. E acho que uma última coisa assim que conecta com o não pirar cara, tudo bem você não saber o seu ano inteiro que vem de uma vez, tá ligado? Eu gosto sempre de pensar em horizonte de tempo e certezas, assim, tipo, Q1 normalmente você vai saber com um alto nível de certeza o que você vai fazer e resultados esperados, Q2 um pouco menos. Normalmente nem gosto de separar Q3 e Q4, eu junto tudo num bolo só, porque, tipo, cara, segundo semestre a gente vai estar olhando pra isso daqui, como um todo, e aí como vai chegando mais perto você vai refinando, né, porque você sempre tem essas É oportunidades, isso. normalmente você tem as oportunidades de refinar a cada trimestre É, ali. Então, não cara, tenta acertar tudo, né, de uma vez. exato. Cara, nas consultorias que eu dou, a primeira coisa que eu sempre desencorajo as pessoas, os times mano, você não precisa fazer seu plano, tipo, ter muita clareza do que você vai ter em um ano. Assim, se você, dependendo do seu início da empresa, você precisa focar só nos próximos 3 meses, tá ligado? Que dependendo até o quanto de dinheiro, né, de caixa ali que você vai ter pra conseguir provar ou não uma hipótese. Porque quando você pensa muito no futuro, esquece o presente, é foda. E aí também entra no outro contexto que é um pouco, talvez, a dicotomia aqui, que é também se você focar muito no presente, sério, então é isso, assim, é muito, por isso que eu falei do sentir o calor. Vai ter momentos que você vai precisar estar muito no in, agora, no que tá rolando agora, e etc. E vai ter momentos que você vai conseguir respirar mais um pouco e pensar um pouco mais pra frente, e mesmo assim um rascunho do mais pra frente, que pode ser que vai mudar baseado em um monte de coisa. E aí, trazendo tipo, um exemplo, porque eu sempre gosto de trazer. Cara, em 2019, início de 2020, sabia que ia ter uma pandemia? É isso. Tudo sempre pode Sabia. mudar. Essa é a Tudo. realidade. Como diria Band News, em 15 minutos, tudo pode mudar. E é isso, cara. É isso, é isso. Bom, e antes da gente encerrar o programa de hoje, só queria dar uma notinha rápida aqui que a gente tá gravando na segunda noite e hoje faleceu o Charlie Munger, que é o histórico sócio da Berkshire Hathaway, sócio do Warren Buffett ali nos negócios.
E eu queria trazer isso especificamente, qual a conexão de produto aqui, é que tem uma frase dele que eu uso bastante, que foi inclusive o Martim, que trabalhou comigo um tempo, que me falou uma vez, e aí fiquei com ela na cabeça e hoje em dia eu sempre tento pensar isso, que é, traduzindo aqui, né, numa tradução livre, me mostra os incentivos que eu vou te dizer qual é o resultado. E eu acho que isso vale muito pro dia a dia de produto, que você entendendo quais são os incentivos da máquina ali, das pessoas, etc., você consegue ter uma boa previsão de qual vai ser o resultado do que você vai ter. Então, acho que isso, e até fazendo uma conexão aqui, é entender sobre como sistemas se conectam, né? Sobre inputs, outputs, processamentos. Então, que são, às vezes, os incentivos que entram vão ditar as coisas que vão sair. Então, fica aí uma homenagem rápida ao Charlie Munger e esse aprendizado aí pra vida que ele deixou. E com isso a gente encerra o programa de hoje. E recadinhos da paróquia de sempre. Sigam a gente nas redes, a gente já falou aí das nossas newsletters no início, mas pode seguir a gente também Twitter, LinkedIn, Instagram, @ProductArena em todas as redes. Marca a gente lá, eu acho super da hora toda vez que alguém marca que tá ouvindo o podcast. Hoje mesmo teve alguém que tava pedalando ali e marcou que tava ouvindo. Mandar um salve aqui pro Peixoto, que era quem eu estava pedalando e escutando o nosso episódio. Eu acho muito divertido, então sempre marquem a gente lá que a gente curte ver e a gente reposta lá no Instagram do Arena. E compartilhem também, sempre que vocês puderem, acharem que vocês conhecem alguém que pode gostar do tema. E semana que vem tamo aí de novo, com mais um Papo na Arena. É nóis, Artuzão! É nóis. Não pirem, final do ano tá chegando, tudo mais. Aproveitem. Cara, essa semana eu fui no shopping esse final de semana e já tava com trânsito no estacionamento, velho. Ah, não, deve Tipo, estar infernal, ainda mais que era Black Friday e tal. mas enfim. Fraca, hein? Fraca Black Friday esse ano, inclusive. Fraquíssima. Mas é isso. Siga a gente, compartilha e aquilo que a gente sempre fala. Se você compartilhar com uma pessoa, tiver algum conteúdo interessante e compartilhar com as pessoas, ela vai gostar e vai começar a escutar também os próximos, depois vai compartilhar com mais um. E aí, ó, Network Effects, né? É isso. Valeu. Até semana que vem. Valeu, galera.